Olá, alunos do sétimo ano da Escola Clotildes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sou o Mixon, professor de Educação Física. Estou aqui para mais uma aula. Vamos lá, conteúdo novo hoje, tá certo, pessoal? A gente inicia o segundo bimestre com conteúdo novo, certo? Em relação ao final do primeiro bimestre, eu enviei para vocês aí as médias, vocês olharam. No mais, eu quero agradecer a todos pelo empenho, pela dedicação que vocês tiveram nesse primeiro bimestre. A gente sabe das dificuldades, é grande, mas a gente não pode desistir, a gente tem que sempre tentar evoluir mais e aprender com as dificuldades. Então, meu agradecimento hoje aqui é essa questão da vontade de vocês de quererem mais, de querer buscar, de querer aprender, né? Apesar de todas essas dificuldades. É, a gente sabe que vocês se superaram, eu tenho ciência disso, da superação de vocês, em relação a cada um que teve aquela boa vontade de entregar as atividades em dia, mas muitas vezes não conseguiu entregar em dia, mas entregou depois e tudo mais. Em relação às datas de entrega das atividades, eu não costumo tirar pontos de alunos pela questão de entregar na data ou não entregar, porque eu sei que muitos de vocês dividem o celular com outros irmãos. Então, muitas vezes não pega o celular naquele dia que está acontecendo a videoaula, o que eu lanço a videoaula, você não pega o celular. Pega o celular 2, 3 dias depois e muitos usam até o celular dos pais, do pai, da mãe, e divide esse celular com os irmãos, né? Então, fica aqui o meu agradecimento pelo esforço, mas não vamos parar aqui não. Vamos evoluir mais, vamos crescer mais. Para aqueles que tiraram a nota máxima, a média máxima, procurem manter. Para aqueles que tiraram a média ou um pouquinho acima da média, vamos crescer, que vocês têm capacidade de sobra de tirar a nota máxima, a média máxima em educação física ou em qualquer matéria, e eu sei que vocês estão se esforçando muito para isso, tá certo? Então, vamos continuar evoluindo, vamos continuar crescendo e trazendo bons resultados, crescer ainda mais nos resultados, tá bom? E aí fica aqui o meu agradecimento e meu abraço para cada um de vocês do sétimo ano, tá bom? No mais, vamos lá, vamos trabalhar, que a gente precisa trabalhar e dar continuidade, tá bom? Segundo bimestre, já estamos no segundo bimestre, o tempo vai passando e a gente vai crescendo ainda mais com as dificuldades que a gente tem. Então, fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado a todos vocês, tudo que vocês fizeram no primeiro bimestre. Mas vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Segundo bimestre, tema novo, atletismo. A gente vai aprender o que é o atletismo. A gente dividir essa aula, vou falar um pouquinho sobre a história do atletismo hoje, e na próxima aula, na semana que vem, a gente vai falar sobre as modalidades do atletismo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Atletismo. O que é o atletismo? Na verdade, fica aquela dúvida, né, pessoal? O que é o atletismo? É, o que é o atletismo, no que se constitui o atletismo, ele é uma modalidade ou ele é um conjunto de modalidades? A gente vai ver aqui hoje, certo? O atletismo é o conjunto de esportes formados por três modalidades: corrida, lançamentos e saltos. Ou seja, o atletismo ele tem em si três modalidades específicas que vêm de movimentos naturais da origem do ser humano. O ser humano ele já naturalmente, quando uma criança nasce, ele nasce e passa por um processo e ele vem aprendendo a andar e logo ele aprende a correr, ou seja, um processo natural, tá certo? Ele aprende a pegar uma pedra para jogar numa coisa, para lançar ou para fazer qualquer outra coisa. Ele aprende a pular, a fazer saltos, né, de forma reduzida a comparação, mas ele aprende a pular para saltar. Ou seja, são três movimentos que são naturais do instinto do ser humano, que faz parte aí do atletismo. O atletismo, ele, na verdade, ele se confunde com a origem da humanidade, ele vem com esportes que vêm desde o princípio, e traz ali um berço desde o princípio da humanidade, mas ele não nasce, logicamente, pessoal, que ele não nasce lá na origem do mundo, o atletismo. Ele, na verdade, quem dá origem ao atletismo, ele percebe esses movimentos naturais do ser humano e esse desenvolvimento natural do corpo do ser humano e ele traz dentro de si essas modalidades mais específicas que traz essas questões de separação
de cada movimento natural do ser, né, certo? E em cada movimento utiliza uma partezinha dessa, tá bom? Então, atletismo é um conjunto de esportes formados por três modalidades: a corrida, o lançamento e os saltos. Corridas, lançamentos e saltos. Vamos lá? O atletismo nasceu nos Jogos Antigos da Grécia. Lá no sexto ano, vocês devem ter visto lá com meu amigo José falar sobre a origem dos Jogos Olímpicos e as modalidades dos Jogos Olímpicos. Então, o atletismo ele nasce lá na Grécia, junto com a questão dos Jogos Olímpicos. Então, dizer que os esportes olímpicos e as Olimpíadas nasce a partir do atletismo e que o atletismo nasce a partir das Olimpíadas é sim dizer uma verdade, porque como movimentos naturais do ser humano, nasce as Olimpíadas antigas. Né? Nos primeiros Jogos Olímpicos, se tem aí registros, é lógico que muita coisa se perde no meio do caminho e a gente acaba não conhecendo alguns esportes que ficou para trás por conta da história que foi contada para vocês lá no sexto ano, hoje eu estou dando aula no sexto ano e eu acabei de enviar uma aula para eles contando toda essa história das Olimpíadas, né? É bem legal. Tem um determinado momento em que as Olimpíadas ela acaba e 2.000 anos depois ela volta como Olimpíadas da Era Moderna. Então a gente perde muita coisa do que pode ter acontecido, de esportes que podem ter feito parte do atletismo, né? Então o atletismo ele nasce junto com as Olimpíadas ou vice-versa, as Olimpíadas nasce a partir do atletismo, né? Com movimentos naturais do ser humano. Se tem registros de que as provas olímpicas eram questão assim de brincadeiras bobas, como saltar no, corrida de saco, corridas como se fosse se marcar, como daqui para ali, mais ou menos, brincadeiras que normalmente vocês até brincam também, ou brincavam quando não tinha pandemia. Correr daqui até ali, quem chegar primeiro é o vencedor. Se pular isso aqui, você é o vencedor. Então, são coisas que vieram do atletismo e que são os princípios do atletismo que vieram se modernizando para ser os esportes que são hoje. Né? Então, se tem essa questão de dados históricos. O atletismo nasce nos Jogos Olímpicos Antigos da Grécia, onde foram criados os estádios para a realização de corridas a pé. Então, nasce as Olimpíadas Antigas na cidade de Olímpia, na Grécia, e aí se cria estruturas para que pudesse acontecer essa questão do atletismo lá em Olímpia, na Grécia. Então, desde essa época se tem essa ideia de construção de estádio. Essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês não é a da época, tá certo? A Olimpíadas antiga aconteceu em 776. Aqui já é em 1896. Isso, 1894, que é quando nascem as Olimpíadas da Era Moderna. Nasce nesse dia aqui, nesse ano aqui, com essa imagem. Então, essa imagem é das Olimpíadas da Era Moderna, e não dessa antiga, tá certo? Foi na Grécia também que houve o primeiro registro de uma competição de atletismo durante as Olimpíadas da Era Antiga, realizadas no ano de 776 a.C., tá bom? Desde então, o homem vem tentando superar seus movimentos essenciais, como caminhar, correr, saltar e arrastar, certo? Tem uma atividade, pessoal, que é bem antiga, que acontece muito nos treinamentos militares, treinamentos de polícia, de exército, que é o de arrastar, falei aqui, arremessar, arrastar e confundir com arremessar. Então, movimentos essenciais como caminhar, correr, saltar e arremessar, tá? Mas fica um dado histórico para vocês, que tinha nas Olimpíadas antigas, dentro da modalidade de atletismo, tem uma atividade que é muito utilizada para trabalhar a parte física, né, dos militares, das polícias e também do exército. Hoje em dia não, hoje em dia se modernizou muita coisa, mas, em relação a treinamento. Mas aquela atividade de se arrastar por baixo de um arame farpado, se vocês forem ver nos filmes aí que tem em relação a treinamento de tropas militares, também era uma modalidade de atletismo. Arrastar, colocar o peito no chão e você se arrastar pelo chão até chegar num determinado ponto. Era uma modalidade do atletismo que foi retirada ao longo dos anos, tá certo? Então fica aí esse dado histórico para vocês. O principal objetivo do atletismo qual é?
O atletismo é praticado em estádios, com exceção de algumas modalidades de longa distância, praticadas em vias públicas, como a maratona. Então, a maratona é uma das poucas modalidades do atletismo que não é praticado no estádio. O atletismo precisa de um estádio hoje em dia específico, com marcações específicas para que aconteçam as suas modalidades. Por isso que você vê ali que o Estádio Olímpico, todas as modalidades de atletismo acontecem lá. Porque tem as demarcações e as regiões que acontecem as modalidades. Todas as modalidades de atletismo acontecem dentro do Estádio Olímpico, tá certo? Quando vocês forem assistir as Olimpíadas de Tóquio, vocês vão prestar atenção esse ano, vai acontecer de julho para agosto, vocês vão perceber que tudo de atletismo acontece no Estádio Olímpico. Apenas a maratona, que acontece no último dia das Olimpíadas, ela vem nas ruas e encerra no Estádio Olímpico, tá bom? O objetivo básico do atletismo é correr mais rápido, saltar mais e arremessar mais longe que seus adversários. Esse é o espírito do atletismo e o grande objetivo do atletismo, tá bom? Quais são os fundamentos do atletismo, então? De acordo com a Confederação Brasileira da Modalidade de Atletismo, o atletismo tem suas bases em movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar e lançar. Neste sentido, o esporte envolve corridas, saltos em distância, vertical e horizontal, e lançamentos de peso, ou de dardo, ou de qualquer outra coisa. Enfim, o que acontece é que tem movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar e lançar, e dentre disso é separadas modalidades que respeitam essa questão natural do corpo, certo? As primeiras provas olímpicas, as primeiras provas de atletismo nasceram no próprio início das Olimpíadas, em 776 a.C., quando o atletismo passou a fazer parte dos Jogos antigos da Grécia, em Olímpia. Naquela época, as pessoas falavam do pentatlo, que são 5 modalidades juntas. Então, se praticava muito isso. O atleta, na verdade, no início das Olimpíadas, ele tinha que ser um super atleta. O mesmo atleta, ele participava de todas as provas e vencia aquele que era o melhor. Na verdade, ganhava um ramo de oliveira, aquele que era o melhor, né? Melhor atleta. Então, ele participava de tudo. Hoje em dia, a gente vê muito assim, tem um atleta que corre os 100 metros. Ele corre também os 200 e o 4 por 100, mas ele não pratica os saltos e as outras coisas. O atleta ele pratica o salto em distância, ele também pratica o salto triplo e o salto em altura, mas ele não pula com a vara, ele não joga o martelo, ele não joga o disco, ou seja, por questões comerciais e por questões do país ganhar mais medalha, cada país leva um atleta específico para cada modalidade. Isso é uma estratégia para o país ganhar mais medalha e ganhar mais valorização. Então, nas Olimpíadas antigas, se praticava o pentatlo, que era o quê? O mesmo atleta, ele participava de 5 modalidades diferentes ou mais. Incluíam, além das corridas de campo, a luta livre, o salto em distância, o arremesso de dardo, e o lançamento de dardo e o lançamento de disco. Então, o atleta poderia participar de 5 modalidades e também dessas outras modalidades. Ele era um super atleta, na verdade, né? Pessoal, e para atletismo, né? Existe atletismo para pessoas deficientes? Existe sim. E, na verdade, o paraatletismo ele é uma das modalidades paralímpicas mais divulgadas e é que possui mais atletas por conta da fácil adaptação da pessoa com deficiência para a modalidade paralímpica, né? Para-atletismo surgiu em 1948, na pequena cidade de Stoke Mandeville, a cidade inglesa, a pequena cidade inglesa, né? Pequena cidade da Inglaterra. O criador da, da modalidade paralímpica, né? Da questão do paralimpismo, né? E dessa modalidade de atletismo como uma questão de atleta, foi o médico alemão Ludwig Gutmann, Ludwig Gutmann. O meu alemão não está muito legal, mas é mais ou menos isso. Diretor do Centro Nacional Britânico de
traumatismo, ou seja, era um médico alemão que trabalhava na Inglaterra, que trabalhava com soldados feridos, ou seja, eles iam para a guerra e, na verdade, eles voltavam da guerra. Vocês devem ter, na aula de história, alguma coisa referente ao que foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. E dá para vocês entender como os militares voltavam para a guerra, voltavam para casa. E se voltavam, se não morressem lá durante a guerra, né? Se não perdessem a vida durante a guerra, quando voltavam, tinham que passar por um processo de reabilitação. Muitos deles, durante a guerra, perdiam as pernas, os braços ou qualquer outro membro. E aí ficavam impossibilitados do serviço militar. Então, os soldados da Inglaterra eram praticamente feitos o seguinte: já que esse soldado não serve mais para representar nosso país na guerra, vamos pelo menos treinar ele para que ele seja um atleta. E era bem legal esse pensamento, porque acabou criando essa questão de, na verdade, o pensamento era que ele tivesse uma outra ocupação, para não atingir a questão psicológica dele. E acabava criando atletas. Então, essa questão se difundiu tanto na Inglaterra, que outros países adotaram essa ideia, e acabou criando a questão do atleta paralímpico, né? Atleta com alguma deficiência. Né? Então, os soldados que tinham algum trauma, foi criada essa questão das Paralimpíadas. Criou-se um evento esportivo exclusivamente para essas pessoas com deficiência, em 1948, certo? Na pequena cidade de Stoke. Em cima disso, eu trago aqui as atividades. Pessoal, esse bimestre agora não vamos deixar acumular as coisas. Tenta entregar as coisas em dia. Professor, eu divido meu celular com meu irmão e por isso eu não tenho tempo, porque ele tem que fazer as atividades dele, eu também tenho a minha, e aí por isso que eu entrego atrasado. Não tem problema, você não perde pontos por entregar a atividade atrasada. Mas, por exemplo, eu sempre deixo em aberto, ou seja, essa atividade eu estou lançando hoje, dia 5. Ela vai encerrar dia 29 de junho, ou seja, você vai ter 2 meses. Então, em 2 meses dá tempo de você fazer a atividade e postar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Nossas atividades, a partir de agora, vocês irão fazer as perguntas no caderno, responder, tirar foto e mandar lá no Google Sala de Aula para mim, tá bom? Vai valer esse envio lá no Google Sala de Aula, vai valer a frequência, vai valer tua participação e vai valer também a nota de entrega da atividade. Pessoal, toma cuidado que tem aqueles alunos que estão postando a atividade e está dando lá nenhum anexo. Ou não está postando nada e está colocando apenas devolvido, ou está tentando postar alguma coisa, anexar alguma coisa, não está acontecendo esse anexo. Então preste atenção em relação a isso, porque você pode ter perdido ponto em relação a não ter enviado a atividade, tá certo? Fica ligado, olhe o Google Sala de Aula todos os dias, ou, se possível, pelo menos 2 vezes ao dia, 2 ou 3 vezes ao dia. Porque você, às vezes, pensa que está tudo ok e você pensa que enviou a atividade, na verdade não enviou. Então, fica ligado em relação a isso. Nossas atividades, a partir de agora, serão todas feitas no caderno, tirada a foto e enviada lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, vamos lá comentar cada pergunta. Pergunta número 1. O que significa a palavra atletismo? Você vai voltar lá atrás, certo? No nosso vídeo foi o primeiro slide que eu comentei. O que é atletismo? Você vai colocar. É o conjunto tal. Beleza, vamos lá. Como nasceu o atletismo? Você também vai explicar. Tá lá no comecinho do vídeo. Ela tem uma origenzinha lá com um evento que é grandioso mundialmente. Tá certo? Que acontece de 4 em 4 anos. Inclusive vai acontecer esse ano. Questão 3. Qual o principal objetivo do atletismo? Você vai buscar lá atrás também. Quais foram as primeiras provas de atletismo? Também está aí atrás também, quase aqui no finalzinho do vídeo. Como surgiu para atletismo? Então, acabamos de falar. Então, são 5 perguntinhas para a nossa aula de hoje. Você vai escrever essas perguntas no caderno, vai colocar teu nome no caderno também, vai responder e vai enviar lá no Google Sala de Aula para mim colocar teus pontos lá, tua participação, tá ok? No mais, estou à disposição para qualquer dúvida. Agradeço demais aí a vocês pela aula de hoje, muito obrigado e se cuidem, saúde sempre, tá, pessoal? 7º ano, muito obrigado e até mais. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, pode entrar em contato que eu estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço.